paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Irmãos, graças a Deus, vamos para a palavra do Senhor, a direção de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus, diante de cada situação, diante de cada condição, nós precisamos da palavra de Deus. E Deus tem direção para a nossa vida. Presta atenção aqui comigo, em nome de Jesus. Vamos ler aqui Gênesis 1, versículo 1, tá? Eu vou ler Gênesis, vou ler Salmos, Mateus 4:1, depois a gente pula para Timóteo 4:1 também e fecha com João 15, tá bom? Vamos lá? Ó, irmão, presta bem atenção. Palavra de ensinamento e de direção para a nossa vida, tá? Às vezes a gente tá vivendo e a gente precisa da direção de Deus. Em todo momento a gente vai precisar da direção de Deus, né? Agora, presta atenção aqui comigo, em nome de Jesus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Presta atenção, em nome de Jesus. O que eu e você precisamos fazer? Seguir o movimento de Deus e andar na luz de Jesus. Segue o movimento do Espírito Santo de Deus e anda na luz de Jesus. Tá entendendo o que eu tô falando? Palavra de ensinamento em nome de Jesus, palavra de alerta para nossa vida. A gente vai trazer para nossa esfera, para o nosso mundo, para nossa realidade. Mas isso traz coisas para proporções mundiais e espirituais em nome de Jesus, tá? Traga para tua realidade. Mas vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra se forma os céus e a terra. Então, quem criou? Deus. Deus criou os céus e criou a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. Irmão, essa daí é uma outra história. Por que a terra ficou sem forma, sem vazia? Porque Deus não ia criar uma coisa que não tivesse. Deus, quando criando, né, vai falando, né? Haja luz e houve luz. Então vamos lá, é uma para outra história. Mas vamos prestar atenção. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmão, presta atenção. Na tua vida, na minha vida, tá escuro, tá em trevas. Presta atenção, quando eu tô falando treva, não é que você é treva, não é que eu sou treva, não. Tô vivendo uma situação, tá escuro, não tô vendo nada. Querido, presta atenção no movimento do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, até que nós possamos andar na luz de Jesus. Até que possamos, por quê? Porque quando a gente traz a palavra, a gente tem luz, a palavra de Deus. A gente tem luz. Então, anda no movimento do Espírito e na luz de Jesus. O que é a luz de Jesus? É a palavra de Deus. É Jesus nos dando direção sobre cada situação. Ó, a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. Estava tudo escuro, não é? Ó, e o Espírito de Deus se movia aonde? Sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Traz a luz de Jesus para o que você vai fazer. Não anda na sua vela, não, que não vai dar conta. Não anda na sua lamparina, que não vai dar conta. Nós precisamos da luz de Jesus. Não anda. Ó, o que eu tô falando para você é o quê? O que é isso? É de ensinamento e de alerta, não é? Então presta atenção, não anda na sua lamparina, não anda na vela que você tem, não. Em nome de nós precisamos da luz de Jesus para andar, para caminhar. Presta atenção, o que ele falou? E disse Deus: haja luz, e houve luz.
E viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Irmão, às vezes a gente não está entendendo, mas de uma maneira geral está tudo no escuro. Quem é luz? É a palavra de Deus. Onde está a palavra de Deus? Com os filhos de Deus. E o que nós precisamos fazer? Trazer luz. Não anda na vela que você tem. Em nome de Jesus. O que é isso, não andar na vela que você tem? É eu andar no meu próprio entendimento. Eu apoiar no entendimento que eu tenho. Não, vai na luz de Jesus. Ó, segue o movimento. Tá escuro? Tá, então peraí. Vamos orar. Deus, abre aqui o meu entendimento. O menino lá não estava lá com o Eliseu e estava tudo escuro para ele? Ele não estava enxergando nada, ele estava enxergando só os cavalos lá do rei da Síria e mais nada, não estava enxergando. Para ele, quando Eliseu orou, Deus abriu os olhos espirituais dele e ele enxergou os cavalos e carros de fogo cercando ali a casa ali deles ali. Irmão, em nome de Jesus, anda no movimento do Espírito, na luz de Jesus. Anda no movimento do Espírito, na luz de Jesus, para você não se perder diante de cada situação. Traz para sua esfera, mas enxerga isso de maneira mundial, de maneira espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque não é só no nosso contexto que as coisas estão acontecendo, é num contexto geral e nós precisamos nos cuidar naquilo que nós estamos vivendo, em cada situação. Preciso da luz, do movimento, anda no movimento do Espírito e na luz de Jesus, na palavra de Deus, em nome de Jesus. Olha só, presta atenção. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Tua palavra, anda na luz da palavra, não vai entrar em situação sem a palavra de Deus, não vai entrar em situação sem a direção de Deus, em nome de Jesus. Nós precisamos da palavra, querido, você precisa da palavra, anda na palavra de Deus, lâmpada para os meus pés, você não vai conseguir enxergar a lâmpada, tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ó, presta atenção. Mateus 4, versículo 1. Jesus foi então conduzido pelo Espírito. Irmão, mesmo que tenha desafio, deixa o Espírito Santo de Deus conduzir, mesmo que seja para situações desafiadoras, situações que vão contrariar a minha e a sua carne, é exatamente isso, vai contrariar a nossa carne. Jesus queria ir para a cruz do Calvário? Claro que não, ele sabia que ia cortar ali, porque ele ia receber os nossos pecados, mas ele sabia que aquilo que ele tinha que fazer, ele fez, e trouxe salvação para a nossa vida. Irmão, quando eu falo que Jesus não queria, eu quero dizer assim, né, humanamente falando, tá? A parte humana, tá? Não vai dizer que eu estou distorcendo a palavra aí, não. É a parte humana, tá? A parte humana dele. Ele era filho de Deus, mas homem também, para viver o que a gente tem. Então, parte humana, certo? Afasta de mim esse cálice. Porém, lembra que ele falou? Afasta de mim esse cálice, senão que eu beba. Então, o cálice não era morrer na cruz, era ficar sem a presença de Deus. Então, obviamente, a gente entende isso. Olha só, aí ele fala assim: então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, necessidade humana. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Versículo 4. Jesus, porém, afirmou: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Querido, eles estão querendo apagar o que está escrito. Isso para que alcance gerações após nós, gerações lá na frente, não é isso? Eles estão querendo apagar o que está escrito, não é? Não estão querendo mudar o que está escrito? Fica com o que está escrito em nome de Jesus. O que eu preciso entender? Ó, anda na direção, no movimento do Espírito e na luz de Jesus, na palavra de Deus. Querido, o que eu preciso entender? Não segue o conselho do diabo, traz a palavra para essa situação. Não é hora de transformar pedra em pão. Não é hora de... Lembra Jesus? Não chegou no casamento lá? Ele não transformou a água em vinho para abençoar aquela família? E a gente já sabe que por estudo não era alcoólico, para transformar aquela família, para trazer alegria, para eles continuar festejando, para eles continuar se alegrando com aquela ocasião. Então,
Aquela era a hora de fazer, e Jesus fez. Jesus fez. Agora eu preciso entender, tem coisa que não é a hora de eu e você viver. Não entra na doutrina, não entra na sugestão do diabo. Ó, anda no movimento do Espírito e na luz de Jesus, na palavra de Deus, que nós vamos ter vitória em nome de Jesus. Presta mais atenção aqui, ó. O Espírito Santo, 1 Timóteo 4, versículo 1. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, aonde nós estamos? Últimos tempos, você está vendo aí, né? Nos últimos tempos, ó, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Cuidado, querido, para não cauterizar a sua consciência. A pessoa tem lá um machucadinho, tá saindo sangue, tá machucado. Vai fazer o quê? Vai cauterizar. Sabe, você já viu aqueles negócios de filme lá que a pessoa sofre lá um ferimento de bala, de alguma coisa, aí ela pega um fogo e queima aquele lugar, pega um fogo, espeta lá para cauterizar, para parar de sair. Cauterizar, fica duro, não sente mais nada. Não vai sentir. Querido, cuidado para não cauterizar a sua consciência, a minha consciência. Traz a palavra, escuta a palavra de Deus em nome de Jesus. Sabe por quê? Vamos trazer para nossa realidade? Porque daqui a pouco eu acho normal fazer tal coisa. Eu acho normal fazer tal coisa. Você tá, às vezes a gente está num ambiente e está vivendo algumas coisas, mas a gente não é daquele ambiente. Não deixa o ambiente externo contaminar aquilo que você tem com Deus em nome de Jesus, as situações. Ó, o que ele está falando? O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É situação que vai chegando na minha mente, na sua mente, eu vou tolerando, eu vou achando que não tem problema e vamos que vamos. Não, transforma pedra em pão aí, pode comer, não dá nada não. Ó, você é filho de Deus, pula do barranco aí. Não, não, não vou tentar, não está escrito que... Irmão, presta atenção, não entra na doutrina de demônio. O que o diabo fez? Mais para frente aqui, ele pega a palavra e fala: não, está escrito que dará ordem aos seus anjos para que não te tropecem em pedra alguma. Não, está escrito também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Irmão, traz a palavra, anda no movimento do Espírito e na luz de Jesus, na palavra de Deus. Anda no movimento do Espírito, vou falar assim, vou falar até terminar aqui em nome de Jesus. Anda no movimento do Espírito e na palavra de Deus, porque senão a gente entra em doutrina de demônio, em nome de Jesus. Ó, vamos continuar aqui? Ó, presta atenção. Vós, a consciência cauterizada, não deixa cauterizar a tua consciência, não. Lembra aquele povo lá que estava querendo tacar pedra na mulher que foi pega no ato do adultério? Não está lá em João 8, se eu não me engano? Que aconteceu? E sendo convencido por sua consciência. Às vezes o diabo quer cauterizar a minha consciência para fazer de nós o quê? Sob influência de pessoas da hipocrisia, de pessoas o quê? Mentirosas, pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Querido, não deixa a sua consciência cauterizar, não. Ó, presta atenção. O que eu preciso fazer? Errou o alvo? Volta para dentro da fila de novo, que Jesus cuida da nossa vida. Ó, vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho transmitido. Querido, a palavra de Jesus vai trazer luz. E disse Deus, disse Deus, haja luz e houve luz. Traz luz, segue o movimento do Espírito. Está escuro, você não está enxergando as coisas, mas segue o movimento do Espírito. O Espírito Santo, às vezes nós não estamos enxergando, porque está tudo escuro, está sem forma, não estou entendendo nada, mas eu vou fazer o quê? Vou andar no movimento do Espírito. Aí Jesus fala assim, ó, vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho transmitido. Se permanecer, aí eu estou pulando para o 7, tá? Li o versículo 15, agora eu vou ler o versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejares e vos será concedido. O que glorifica o meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Querido, o que eu preciso entender? Se permanecerdes em mim, eu tenho que permanecer em Jesus. Agora, qual é a segunda parte?
e as minhas palavras permanecerem em vós. Eu tenho que lutar para que a palavra de Jesus permaneça na nossa vida. Tem doutrina de demônio querendo matar a nossa vida. Às vezes a pessoa não tá, entra lá a doutrina de demônio, aí tá seguindo aquilo, tá seguindo as situações, tá fazendo tudo que era para fazer o contrário. Não, puxa isso aí, ó, deixa a luz de Jesus brilhar, em nome de Jesus. Então, o que nós vamos fazer? Anda no movimento do Espírito, na luz de Jesus, na palavra de Deus, em nome de Jesus. Bora orar? Jesus querido, Deus maravilhoso, nós ouvimos a tua palavra, Pai, tememos no nosso coração, gera temor no nosso coração diante de cada situação, em nome de Jesus, e unge-nos com o teu poder, a tua graça, manifesta da tua unção sobre nós, ó Pai, nos guarda, Pai, de seguir doutrinas de demônio, abre a nossa mente, Senhor, para a tua palavra, em nome de Jesus, ó Deus, cobre o nosso entendimento, Pai, nos enche da tua palavra, em nome de Jesus, nos faz ler, nos faz entender o que nós lemos, aquilo que vem do Senhor, aquilo que o Senhor está dando direção, nos guarda, Pai, de entrarmos em toda a cilada das trevas, em nome de Jesus. Deus, joga a luz nessa situação, joga a luz nessas condições e nos enche do teu poder, na tua graça, em nome de Jesus. Abençoa cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu declaro na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.